Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. No dia de hoje estamos começando uma série nova, Mulheres no Corpo de Bombeiros. E temos aqui uma entrevistada muito especial para contar um pouco da sua experiência de mulher no nosso querido Corpo de Bombeiros. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar você de inscrever-se em nosso canal, dar o like e acompanhar nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. E no dia de hoje a gente tem a satisfação de receber a Capitão Maria Rosa, da Escola Superior de Bombeiros, que vem aqui contar um pouco da sua experiência do que é ser mulher no Corpo de Bombeiros. Maria Rosa, boa tarde, já que a gente está gravando à tarde, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, comando, muito obrigada pelo convite, me sinto totalmente lisonjeada, feliz por terem lembrado de mim. Então, eu que estou muito agradecida. Sou eu quem te agradeço. Eu sei que você tem muitos afazeres, né? A gente trabalhou junto, né? Eu sei um pouco da sua história, então eu sei que para você tudo é realmente um grande esforço, porque você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos lá, a gente vai começar como a gente sempre começa. Conta um pouco pra gente, Maria Rosa, por que hoje você é a Capitão Maria Rosa? O que levou a menina Maria Rosa a querer ser a cadete Maria Rosa? Eu ingressei na academia em 2004, né? Após muito suor do meu pai. Então, eu devo o meu sucesso hoje à minha família, meu pai e minha mãe, que estiveram ao meu lado sempre e sempre incentivaram e sempre se esforçaram para que a gente conseguisse chegar onde a gente está, né? Eu digo a gente porque somos em 5 filhos, né? Meu pai, que veio lá do sertão da Paraíba, juntamente com minha mãe, praticamente com a roupa do corpo. Com muito suor, ele conseguiu dar estudo para todos os filhos, né? Então, eu sou muito grata a todo esse esforço da minha família. Então, eu um dia, no 3º colegial, estava assistindo uma aula quando alguns alunos da Academia do Barro Branco foram fazer a divulgação do curso. Ah, você foi capturado pela divulgação da academia? Exatamente, Puxa, senhor. Que bacana. E aí, sem entender muita coisa, eu achei super interessante, mas sem entender muito, porque eu não tinha ninguém militar na família ainda. Cheguei em casa, falei pro meu pai, pro meu irmão, que já tinha se formado num colegial, e falei assim, mas é legal, mas não entendi muito bem como é, né? E aí a gente saiu, foi andar na cidade lá de Guaratinguetá, que a gente era de Guaratinguetá, e a gente encontrou uma policial fazendo policiamento de trânsito numa faixa de trânsito lá da cidade. E aí ela nos explicou, nos emprestou alguns materiais pra gente estudar, porém nesse ano a gente não conseguiu passar, né? E aí, depois de algum tempo, eu terminei o colegial, fiquei 1 ano trabalhando com meu pai de servente de pedreira. É mesmo, Maria? Essa história eu não sabia, não. Eu acordava todo dia 4 horas da manhã e ia com meu pai para o sítio, que ele estava construindo uma casa para um empresário aqui de São Paulo, em um sítio lá de Guaratinguetá. Então, eu, além das funções de servente, que era fazer a ferragem da casa, carregar bloco, mexer a massa para ele, peneirar areia, eu ainda era responsável por fazer o almoço para ele, porque ele não gostava de comer, não gosta de comer comida esquentada, né? Então, todo dia ia chegando a hora do almoço, eu parava lá no servicinho e ia preparar o almoço dele. Então, fiquei esse ano trabalhando com ele e com esse dinheiro da obra, ele pagou cursinho pra gente, para os 4 filhos, porque a gente, é tudo um seguidinho do outro, né? Então, a gente terminou o colegial mais ou menos na mesma época. Ele pagou cursinho, e aí meu irmão passou. Eu fiquei na FUVEST e minha irmã mais nova ficou no psicológico. Aí outro ano de novo, pagando cursinho, meu irmão ajudou, que ele já estava no Barro Branco, né? Aí eu reprovei no dentista. Caramba. E aí minha irmã passou. E aí no outro ano, eu prestei 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes. No outro ano, eu fiquei como 16ª. Colocada no concurso. E eram 15 vagas. Passei em tudo. Passei no psicológico, passei no médico. Na hora da classificação, fiquei lá como 16ª. Falei assim, não é pra ser, né? Acho que não é essa carreira que Deus está me preparando. Mesmo assim, fiz mais 1 ano de cursinho. Aí no outro ano, prestei várias coisas, né? Prestei para sargento da aeronáutica, prestei para odonto na Unesp, prestei para soldado e prestei para o Barro Branco. Falei assim, se não for Barro Branco, se eu não passar Barro Branco esse ano, alguma coisa vai. No final das contas, eu passei em tudo, né? Tudo que eu prestei, porque já eram vários anos de cursinho. Tinha dado para aprender alguma coisa. Então, passei em odonto na Unesp, passei
para sargento lá da aeronáutica, na primeira fase, né, que era a fase escrita, e passei no Barro Branco. Aí quando saiu o resultado do Barro Branco, eu não tive dúvidas, né, e escolhi fazer o Barro Branco e hoje estou aqui super feliz, né, eu costumo dizer que os 4 anos lá de academia foram excelentes tempos, né. O pessoal às vezes reclama, nossa, pelo amor de Deus, Academia do Barro Branco, mas eu tenho só boas lembranças, bons amigos, tem gente que eu considero irmão da turma, claro, né? Claro. Então, tipo, tem marido da turma, né? Marido, olha que sorte. Eu até falo que muitas vezes a gente demora para encontrar o caminho demora para se abrir porque tinha alguma coisa preparada, né? Então, não tenho dúvida. Além dos grandes amigos que eu fiz no Barro Branco, eu encontrei o meu príncipe encantado. Tá falando do Capitão Franco, né? Que trabalha com você lá na Escola Superior de Bombeiros. Um abraço. Que homem, que marido. Gosto muito do seu marido também, um cara muito bacana. Mas, Maria Rosa, aí você, poxa, entrou no Barro Branco, puxa, que história, né? Que luta, que conquista, né? E aí você, em algum momento, claro, na academia, você teve contato com tudo que a Polícia Militar faz, né? Todas as especialidades. E quando é que você falou, puxa, eu quero ser bombeiro? Como é que foi isso aí? Eu via um bombeiro de forma muito distante, né? Muito especializado. Eu falei assim, meu, eu acho que não vai ser. Me formei ali no meio de turma, não era das primeiras colocadas e acabei indo para um batalhão de área. Mas em inglês você ia bem, que você era minha aluna de inglês, você não ia claro, mal, não tinha como ir mal. Com o show do senhor. Excelente aula, comando. Não dava para ser ruim. Sei. Né? E você saiu no meio da turma. Mas você teve classificação para vir bombeiro fazer a escolha? Não tinha. Fui para o policiamento, fiquei de 2007 a 2011 no policiamento. Trabalhei na área de São Bernardo e São Caetano e gostava da função, vibrava, né? Gostava de trabalhar no policiamento. E aí o pessoal da minha turma começou a prestar concurso, 2007, né? Tem muita gente no Corpo de Bombeiros. Tem muita gente, muita gente. É uma turma muito boa, né? Grande. E aí o pessoal começou a vir e falou assim, não, vamos. Os amigos vieram, o Maicon veio antes, né? Pro bombeiro, não, vamos, vocês têm que vir, falando pra mim e pro Franco. Vocês estavam casados nessa época? Não, ainda não. A gente namorava. E aí a gente falou assim, vamos prestar então, né? Eu sempre via como algo muito além do que aquilo que a gente podia chegar, né? Eu via como algo super especializado, enfim. Daí a gente prestou, a gente estudou lá o que tinha que estudar, porque nessa época era concorrido ainda. A gente treinou. Eu era uma afogadinha, eu tive que pagar. Todo dia eu saía do policiamento, do 12x36, e ia para aula de natação, depois do serviço. Então eu fazia aula de natação e depois para poder prestar lá para o CBO, né? Que é o curso de bombeiro para oficiais. E aí a gente prestou, passou, graças a Deus. Passaram os dois juntos, vocês? Os dois juntos. Nós fizemos o CBO juntos e aí trilhamos essa carreira aí que a gente tanto ama, né? Eu sou meio suspeito porque eu vibro cada dia com cada coisa que a gente faz. Sou testemunha disso. Quer dizer, você termina o CBO em 2011, é isso? 2012, né? 2012. 2012. A gente começou em 2011 e terminou em 2012. Há 11 anos de um bombeiro. É 1 ano e 3 meses de curso, né? Então, sim. A gente terminou o CBO e aí a gente tinha que escolher vagas para onde a gente ia. Daí a gente escolheu o 14GB. O Franco é lá da região, né? O Franco é de Assis. De Assis. E era a cidade mais próxima, ele queria ficar perto da família, eu queria ficar perto dele, porque eu não sou besta nem nada. Não vai dar mole. Aí a gente escolheu lá o 14GB. E aí nós começamos a trilhar a nossa carreira, né? Conhecemos pessoas maravilhosas lá, né? Profissionais extremamente competentes. O Major Góes era de lá, é uma referência operacional que a gente tem. Robson Garcia de Góes. Abraço, Góizão. Major Maxwell, que hoje está na região do 7º GB, né? Dentre outras figuras importantíssimas operacionais. E aí essas pessoas começaram a nos incentivar à especialização. A gente poderia ter chegado muito bem lá no 14GB, tô aqui no interior, quietinho, me deixa quietinho aqui, viver a vida tranquila de interior e muito longe de São Paulo. Mas essas pessoas, Coronel Olivetti hoje, Coronel Martins,
que nos liberava para fazer o Martinzão. curso, né, os cursos, né? Porque quando o oficial sai lá da unidade para fazer o curso, é um serviço. Alguém sangra, né? Alguém que fica No lugar, acumulando esse serviço, né? Tem a função do comando de área, que ficava lá para os outros tenentes segurarem. Então, eu sou grata a essas pessoas que nos ajudaram, né? A nos especializarem, né? Então, eu me especializei lá na área do 14GB, além da minha função, eu era a SAT lá, né? Eu era chefe da SAT, depois de um tempo, que eu fui ficando tenente antiga. E aí, eles nos ajudaram. Então, eu fiz o curso de salvamento aquático, assim que a gente chegou lá no 14GB. Fiz depois o salvamento em altura, e aí tem bastante a mãozinha do Major Góes, né? Que ajudou a gente a treinar, incentivou e mostrou pra gente a importância dessa área de treinamento. Fiz o curso de mergulho autônomo no 12GB, que agora, né, não tem mais, e o salvamento terrestre na ESB. E aí, depois de todos esses cursos... Os principais cursos do salvamento você fez todos. Sim, fiz. Eu acho que, assim, se não tiver uma falha aí, né, de que eu ouço falar, eu fui a primera mulher que fez os 3 cursos. Eu acho que você é. Você a tá primeira. Falando, a primeira. Que depois vieram algumas outras, né? Tem a Rafaela que fez também. Rafaela fez mergulho, foi minha aluna. Mas acho que das mulheres... Você foi a primeira. Eu fui a primeira a concluir os 3 cursos. E para nós somos bombeiros sabemos a dificuldade que é cada um desses cursos, né? Sim, em termos de demanda física, né? Em termos de demanda de dedicação ao curso, não é para qualquer um, né, Maria? Sim, já tinha o desafio inicial ali do ingresso, né? Para a entrada no curso era super concorrido. Altura, terrestre, né? O mergulho era sempre... A gente sempre tinha que se superar, treinar bastante. Eu ficava treinando o dia inteiro para poder chegar e fazer o que tinha que ser feito, né? Porque não era fácil aquela época lá. Hoje a mulherada faz, né, barra tranquilamente, com o advento do CrossFit. Aí o CrossFit realmente nos deu uma... trouxe algumas técnicas, né? Porque quando eu entrei no Barro Branco, a gente pensava que era até impossível fazer uma barra e subir na corda só com a mão, sem usar a trava da perna. E o CrossFit ajudou a gente a adquirir as técnicas necessárias, porque nem tudo é só força, né? Só não precisava também chegar no ponto de fazer barra grávida, né? Não. Então, o treinamento, ele nos mostra que tudo é possível, né? Tudo é possível. Até eu tenho essa máxima e eu falo para os alunos, a gente é aquilo que a gente treina. Se a gente está treinando, se a gente está estudando, se a gente está se especializando, a gente vai ser Você um melhor vai refletir profissional. tudo isso, claro. Exatamente. Claro. Se a gente não está fazendo nada disso, a tendência a dar errado é bem grande, né? Muito grande. Então é muito importante todo o treinamento, muito importante. Não só o treinamento ali para atendimento da ocorrência, mas o treinamento físico, né? Que nos dá suporte para enfrentar ali as diversidades da ocorrência. O bombeiro é treinamento físico, treinamento técnico e atendimento de ocorrência. Sim, exatamente. Com suporte do sistema, né, da comunicação, da viatura, do equipamento, mas sem o homem, que é a principal ferramenta desse conjunto, nada acontece. Com certeza. E em determinado momento, aí eu te pergunto, você fez esses cursos, o Franco eu sei que meio que te acompanhou, né, em tudo isso também. Alguns fizemos juntos, Alguns né? vocês fizeram juntos, e vocês resolvem, eu me lembro mais ou menos disso, que vocês resolveram sair lá de Prudente e vir para São Paulo. Recebemos o convite, né? Ou então, eu acho que ainda era Capitão Rodrigues e o Capitão Diógenes, da Escola de Bombeiros, nos fizeram um convite para ir trabalhar lá. E aí foi uma decisão muito difícil, né? Porque em Prudente éramos grandes autoridades, né? Tínhamos o domínio da cidade, já conhecíamos todos os bombeiros, a experiência, exatamente. Muitos amigos, né? Fizemos muitos amigos lá, que inclusive até hoje a gente ainda mantém contato, né? Como a gente não tinha família em Prudente, o pessoal lá, os bombeiros, acabaram se tornando a nossa família, né? Então, foi uma decisão muito difícil, porque estávamos sedimentados ali naquela região, com tudo pronto, né? Mas aí a gente começou a pensar, a pesar,
E, era um sonho trabalhar na escola de bombeiros, né? Sim, para todo mundo. Sempre foi um sonho. Aquilo é uma maravilha de Mas local. mas vocês tinham um precedente também, estou me lembrando agora, que era já a conexão que vocês tinham com o esporte e principalmente com o desafio bombeiro, né? Sim. Que era o casal bombeiro de aço, o né? casal bombeiro de aço. Conta um pouquinho dessa história aí. Não, muito legal, comando. Foi em 2009 que começou essa prova? O senhor que era o organizador, né? Foi, a gente que 2009 que começou? 2009 foi. 2009 começou essa prova, e aí os bombeiros lá de Prudente, eu falo que a competição é muito salutar, né, para a vida do bombeiro. Não tem a dúvida. Porque estimula muito o treinamento. E aí os bombeiros começaram a treinar para essa prova, né, porque era em equipe na época, eu lembro. E aí só que pro feminino era restrito. Lá no Ipiranga, né? Lá no Ipiranga. Era linda a competição, né? A gente tinha que tentar retornar, porque era muito boa a competição. E aí os meninos começaram a treinar, mas pro feminino não era aberta a vaga. Mas mesmo assim, o Franco treinava, eu treinava, né? O bom de ser um casal unido é isso daí. Porque um treina, o outro treina, né? A gente treina junto. E aí eu comecei a treinar, mas não podia participar. Em 2011 foi aberto para as mulheres de todo o estado formarem equipes e virem. Equipe de 2, né? Os homens participavam em 4 e nós em 2 pela dificuldade de mulher, para quantidade de mulher naquela época era equipe, bem menor, né? Hoje em dia o bombeiro tem muito mais mulheres, é verdade. Sim, hoje em dia tá bem mais bem maior o número de meninas. E aí a gente formou uma equipe, a gente veio e ganhou. Primeiro lugar. Me lembro bem disso. Nossa, que alegria. Foi muito legal. A gente treinou bastante, eu e a Subcarla, que hoje tá lá no 14GB tá lá no 14, ainda. Filha do saudoso Amaral. Isso. E nós vencemos a competição. Foi uma alegria imensa, né? Uma surpresa, porque a gente não acredita que é possível até que a gente vai lá e faz, né? Verdade. E a gente veio e ganhou. Aí o outro ano teve de novo, a gente veio e ganhou. Só que daí eu vim com uma soldada, acho que o nome dela era Daiane. A gente também veio e ganhou. E aí, todas as outras competições que tiveram, que eu não estava grávida. Todas que não estavam grávidas, você participou até hoje, né? Eu participei. E você fez parte, junto com o Franco, quando a prova ganhou, assim, por assim dizer, o mundo, né? Que ela começou a se organizar. Porque o pessoal vinha aqui, via a nossa organização e começou a fazer também, né? Os outros estados. E outros estados. Eu lembro que vocês iam lá e papavam todas, tudo. Né? A gente foi pro Senabom, em Goiás. Nós ganhamos. Trouxemos Só que lá era individual a prova. Sim. Nós ganhamos. Nossa, o pessoal ficava muito bravo. E aí... o Franco até brinca, né? Que todas as vezes que eu participei, pelo menos algum pódiozinho eu peguei. Porque daí eu voltei da gestação da Maria Flor e participei. Só que foi mais difícil, né? Porque eu ainda não estava bem condicionada. Acho que a Maria Flor era um bebê de 8 meses. E eu tinha acabado de voltar, de sair da licença maternidade. Fui lá e participei. O senhor tava também. Foi em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Aí eu peguei, porque era o Coronel Prestes que veio aqui, veio a prova. Eu peguei o 3º lugar lá em Foz do Iguaçu. Que foi um excelente resultado para quem não estava treinando praticamente nada, né? Fui pro Maranhão também, peguei acho que 2º lugar no Maranhão. E teve no Nordeste alguma coisa também, não foi no Maranhão, né? Foi no Maranhão. João Pessoa eu não participei porque eu estava grávida da Maria Flor. E recentemente aqui em São Paulo, né? Que eu fiquei primeira colocada da minha categoria, que tá ótimo, né? Eu também tava voltando da gestação dos gêmeos. Dos gêmeos, né? Eu lembro que um pouquinho antes da competição, tive que tirar leite pra poder, porque, né, como eu tava amamentando o tempo todo, tinha que dar uma paradinha pra tirar o leite, porque senão não conseguia fazer atividade. Maria, vamos dar um stop aí, ó. Muita informação. Não, eu tô achando ótimo, mas vamos parar pra analisar. Estamos falando de uma bombeira, certo? Sim, senhor. Que tem os principais cursos operacionais do bombeiro, que forma outros bombeiros, que é esposa, que é mãe de 3, sendo 2 gêmeos de 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês, senhor. Não é isso? Sim, senhor. E né, com essa disposição e cara boa que você tá aí, conta pra nós qual que é o segredo. Foi um pouquinho de botox e brincadeira. Ótimo. Brincadeira, comando. O Franco me ajuda bastante nas tarefas de casa, né? Esse negócio que só a mulher trabalha em casa, lá em casa não funciona. A minha esposa tá aqui, ela lava muita louça lá também, viu, Marina? Ela já viu, trabalhar, Cris. Tô lavando muita louça também. Então ele me ajuda muito, né? Nada é sozinho. Eu sempre tive pessoas que me ajudaram, né? O Franco sempre me ajudou na atividade física. Hoje em dia
também, né? Porque a disposição não é tanta, porque os gêmeos ainda não dormem. Acho que tô precisando fazer um curso para fazer as crianças dormirem. Mas sempre muita gente ajudando, né, comando? Os próprios comandantes que eu tive foram excelentes, o senhor, né? Sempre incentivando, sempre apoiando a atividade física, as nossas idas para as competições. Então, nada é sozinho nessa vida, né? Sempre falo que sempre tem alguém dando um empurrãozinho, ajudando na especialização, ajudando nos treinamentos, ajudando ao nosso desenvolvimento, não só profissional, mas pessoal também, né? Sem dúvida. Ô Maria, e assim, em termos de realização profissional, trabalhar na formação de outros bombeiros. Eu sei que você, claro, tem outras atividades lá, você ainda também é da área de finanças, que não é uma área fácil. E apesar disso, né, que já lhe toma, eu tenho certeza, é uma vida bastante dedicada a formar outros bombeiros. O que é isso para você, como profissional? É muito bom, comando. É gostoso, né? A gente suga um pouco da energia desse pessoal que está chegando novo, a gente absorve toda essa motivação, toda a vibração e traz isso para o nosso dia a dia. A gente consegue ver as coisas acontecendo, né? A gente consegue ver a transformação de um civil em um bombeiro cheio de vibração e pronto para atender, pronto para ajudar, pronto para servir. Eu acho que é uma experiência única, que todos deveriam ter essa oportunidade, porque é um alimento para a vida de forma geral. Então é muito bom. A gente se mantém atualizado, né? Quando a gente trabalha com formação, a gente tem a oportunidade, porque quando a gente vai subindo na carreira, a gente vai atendendo menos ocorrências, né? O que eu falo que é até uma sacanagem, porque quando a gente vai ficando antigo de tenente, aprendendo a atender a ocorrência certinho, você vira capitão. Tendo todo o traquejo, a gente vira capitão. E aí, se não tiver cuidado, a gente vai deixando a área de conhecimento, do conhecimento operacional um pouquinho mais de lado para se aprofundar no administrativo, que é onde realmente a gente está alocado. Então, a gente da escola que trabalha com aluno tem essa oportunidade de se manter atualizado, de se manter em contato com a área operacional e ver as pessoas crescendo nessa área é muito, muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu sou uma pessoa agraciada por Deus. Que bom. E Maria, eu sei que você tem participação importante em diversas ocorrências, né? Ocorrências de destaque do Corpo de Bombeiros. E é claro, às vezes eu digo o seguinte, a ocorrência que mais muitas vezes nos toca, nos traz a lembrança, nem sempre é aquela ocorrência que deu mídia, não é aquela que saiu, que viralizou, né? Mas é aquela que a gente atende na madrugada e ninguém está vendo, né? Foi assim com você ou você tem uma história marcante dentro das grandes ocorrências ou não tão grande que lhe marcou? Uma ocorrência que me marcou bastante, comando. O senhor ainda estava na escola, né? A caixa d'água. A caixa d'água, de 20 metros de altura. Todas as viaturas empenhadas em diversas ocorrências. E aí pagou para o comando de área um atendimento de vítima em afogamento em curso de um trabalhador numa caixa d'água de 20 metros de altura. E aí, durante o deslocamento, já vai passando todo um filme na cabeça, né? Do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito. E aí, essa ocorrência, ela foi para fechar minha carreira de tenente, né? Porque eu tive que unir todos os meus conhecimentos de salvamento em altura, salvamento terrestre, porque era um espaço confinado, mergulho, e o salvamento aquático. Você vai pensando tudo para uma ocorrência dessas. Que tá indo você e um auxiliar para atender a ocorrência. E aí fiz um filme, passou, falei assim, vai dar certo. A hora que eu cheguei para a caixa d'água, o Cobol não tinha passado, que era 20 metros de altura. Eu olhei assim e falei assim, meu Deus do céu, como vai ser isso, né? Então, eu e meu auxiliar lá do comando de área, a gente se equipou, colocou o EPR, né? Porque se tratava de um local de espaço confinado, todos os materiais de altura. Daí a importância de preparar o material no começo do serviço, né? Porque no começo do serviço sempre fui uma pessoa muito preocupada. No começo do serviço já monta vários cenários na cabeça, né? Não sei se o senhor era assim. Se acontecer isso, vai Durante ser o deslocamento, isso. você vai pensando se acontecer que você vai fazer, isso, vai né? ser isso. Então, eu sempre assumi o serviço de manhã e a gente pegava a cadeirinha lá na viatura peladinha, né? Sem nada. Colocava os equipamentos, já ajustava. Colocava mosquetão, fita, o mínimo necessário ali pro serviço, né? Lanterna no EPI, enfim. Então, sempre fui essa pessoa muito preocupada que no começo do serviço
conferia e fazia tudo, né? Então, quando eu cheguei na ocorrência, era uma ocorrência que envolvia a altura também, tava fácil, que eu só vestia a cadeirinha, que já tava equipadinha, não precisei me preocupar com o material para colocar ali na cadeirinha, enfim. E a gente subiu, eu debreei o bombeiro que estava comigo, né, o meu auxiliar, com EPR, porque o local estava totalmente tóxico mesmo, não dava para respirar Tá por fazendo conta manutenção de pintura na casa. pintura, por conta do material que o trabalhador estava utilizando. E aí deu problema lá, ele precisou subir, só tinha eu e ele, o outro bombeiro que chegou, a gente fala que pelado, né, sem EPI necessário para atendimento de ocorrência, e aquela vítima precisava ser retirada, né? Só tinha a Tenente Maria Rosa. Só tinha a Tenente Maria Rosa para descer. Eu falei assim, vou descer, eu tô pronta, nasci pronta, mentira. Tô pronta, me preparei para isso, vou descer. E aí desci, só que quando o meu auxiliar foi descer, ele estava sem a minha lanterna. Ele estava sem lanterna, então eu emprestei a minha lanterna para ele. Quando ele subiu com a minha lanterna. E eu fiquei lá no escuro. Eu falei assim, não, calma, tem ar. Daí você começa a pensar em todos os cursos, né? Calma, tem ar. Respirei e fiz a amarração que tinha que ser feita. Tava consciente ainda? Não, tava inconsciente. Tava inconsciente. Então fiz a amarração que tinha que ser feita. Pensei no MIS, mantém isso simples e seguro. Fiz um sistema bem simples mesmo, né? E os bombeiros fizeram o içamento desse trabalhador. Feito o içamento do trabalhador, saí lá da caixa d'água, mas nessa ocorrência, eu utilizei todos os conhecimentos de todos os cursos. Então, eu falei do trabalho em altura, falei do espaço confinado. E o conhecimento de mergulho foi quando eu precisei trocar o EPR lá embaixo, o equipamento de proteção respiratória. Acabou seu ar. Acabou o ar. E aí eu tinha que trocar. Eu pensei, sou mergulhadora, eu vou segurar o ar aqui, calma, tem ar, vou fazer essa troca como tem que ser feita, né? Então, mantive a calma no escuro lá, fiz toda a amarração no escuro. E no mergulho a gente trabalha tudo no escuro, né? Claro, fazer qualquer amarração, a gente, né? Então, fiz a amarração no escuro, troquei o EPR, né? Troquei a válvula lá que precisava trocar para prosseguir no serviço. Então, fiz tudo no escuro, comando. Fiz toda essa troca. A vítima subiu, depois eu subi, saí, aí a gente debreou essa vítima lá de cima de 20 metros de altura. Quando a gente tirou a vítima do interior da caixa d'água, ele voltou a ficar consciente. Ou seja... Deixou ele respirar a atmosfera que estava carregada lá. O ambiente era totalmente tóxico mesmo. O que fez ele apagar foi... Os vapores estavam lá dentro. Isso, exatamente. Então, essa ocorrência aí realmente me marcou, né? Porque foi uma ocorrência que eu precisei utilizar todas as áreas de conhecimento para fazer a retirada segura dessa vítima. Aí você entendeu por que você fez todos os cursos que você fez. Muito importante, né, comando? Por isso que quando os alunos chegam lá na escola, eu falo, senhores, especializem-se. Busquem conhecimento. Quando é aluno soldado, a gente até fala, estuda para ingressar no Barro Branco, né? A Polícia Cresçam Militar, na carreira. Né? Polícia Militar é uma grande mãe, né? Ela tem área para todo mundo e disponibiliza que todo mundo cresça. Ela dá a mesma oportunidade para todo mundo. Você é uma prova viva disso. Eu sou uma prova disso. Eu sou filha do seu José e da Pedreiro. Dona Maria, literalmente. Isso aí. Meu pai e minha mãe vieram lá do sertão da Paraíba praticamente com a roupa do corpo. E olha, eu sou uma pessoa vitoriosa. Eu não tenho dúvida disso. Sou uma pessoa vitoriosa, graças a eles, né? Eu torno a dizer, graças ao meu pai e minha mãe, que nos deram base, suporte para tudo. Meu pai é um cara visionário. Ele é um cara visionário. Então, eu só tenho a agradecer. Na verdade, a vida te preparou para que você seja hoje o que você é e fazer o que você faz. Coube a você entender isso, né? E não perder as oportunidades como você não perdeu. Sim. E insistiu nelas, né? Sim. Você falou um negócio que eu achei muito legal, viu, Maria? Porque a gente é produto do que nós pensamos, produto do que nós sabemos, produto do que nós distribuímos e do que nós comemos, né? Esse é a gente. Se eu só falo coisas ruins, dificilmente eu vou ser uma pessoa boa. Se eu só como coisas ruins, dificilmente eu vou ter uma saúde boa. Se eu só busco conhecimentos inúteis, eu não vou ter um conhecimento útil que pode ajudar alguém. Né? Com certeza. E eu acho que essa sabedoria que seu pai teve, né, e transmitiu para 5 filhos, né? 5 filhos. É o produto disso. Sim, todo mundo encaminhado aí, graças a Deus, né? Então... Você tem uma irmã que é veterinária também, né? Não, é a do Franco.
Ah, a irmã Armando do Franco é veterinária, uma excelente veterinária, lá no Rio de Janeiro. Ela trabalha no Jockey Club lá. É muito boa. E da família, claro, você casou com o Franco, do seu lado não tinha ninguém bombeiro ou policial militar. Não tinha ninguém. E nem Nena do Franco. Não, senhor. Aí depois quando a gente começou, teve aqueles alunos que foram lá na escola fazer divulgação, aí meu irmão prestou. Seu irmão meu irmão é capitão, né? Capitão da Polícia Militar. Minha irmã mais nova também é capitão da Polícia Militar. A minha irmã mais velha casou com um soldado da Polícia Militar, hoje ele é cabo. E o meu irmão mais novo, ele também é soldado da Polícia Militar. Aí encheu de policial militar a família. Agora é todo mundo. Se a polícia falir, não vai falir nunca. Mas, não, a gente faz, ó, tem essa brincadeira, né? Mas óbvio que não vai falir. Que bacana, são pessoas que abraçaram aí a causa de ajudar ao próximo. Sim. Que tanto na Polícia Militar quanto no bombeiro, não é diferente. Sim. É abraçar a causa. Gostar do que faz, né, Gostar do que faz, né? Gostar do que a gente faz o que faz porque a gente gosta. Sim. Eu falei bastante da área operacional, mas minha atividade fim lá na escola é ser chefe da seção de finanças. Que também é bem fácil. Que me traz muita gratidão também, porque eu trabalho com pessoas excelentes. Eu tenho um excelente sargento, que é o Sargento Luvisoto, que desenrola muito. O senhor conheceu ele, né? Sim. Além de ser muito bom lá nas atividades da UGE. O chefe de cozinha ainda. Chefe de cozinha, né? A gente tem esse prazer lá na sessão. Tem o Tenente Renan, que me ajuda bastante, Filho né? do Foi Arison. um presente que o senhor me deu, né? Filho do então, Arison. A gente é grata ao Coronel Arison e o senhor que trouxe o Renan para a ESB, né? Montamos um timão lá, hein, Maria? Timão, comando. A UGE, o ano passado nós executamos lá na escola um pouquinho mais que 8 milhões. Manteve a média um pouco mais até. Um pouco mais. Então, a gente na UGE consegue ver consegue fazer muita coisa acontecer, né? Se a gente ficasse lá criando dificuldades, isso não é possível, isso tá errado, nada aconteceria. A gente vê com muito orgulho isso, Maria, porque, assim, temos as nossas dificuldades, claro, as nossas deficiências, mas eu nunca, no meu período, 3 anos, né, que a gente trabalhou junto e comandei a ESB, eu nunca vi a gente ter qualquer deficiência de, por exemplo, não podemos fazer isso porque tá faltando material. Nunca aconteceu isso. Aliás, em qualquer área do conhecimento nosso lá, seja no incêndio, seja no resgate, seja no salvamento de altura, mergulho, terra, não importa. Todas as áreas a gente sempre... A nossa cidade do fogo, que tem bastante demanda de material, né, nunca tivemos... não podemos fazer o curso, não podemos fazer o treinamento porque não temos. Nunca teve isso. E a sessão de finanças, ela disso, consegue fazer com que tudo isso aconteça, né? Nós temos grandes conhecedores lá das áreas específicas, né? A gente pode pegar o Capitão Vitor na área de altura, o Capitão Coitz na área de terrestre, o Franco na área de salvamento aquático, Passarete e Renan na área de incêndio. E todas essas áreas estão sendo modernizadas com tudo que há de mais tecnológico no mundo para poder melhorar o atendimento, tem materiais lá sendo testados, né? Sem dúvida. E a gente participa, mesmo não sendo de uma área operacional específica, a gente participa dessa modernização de forma bem direta, né? Sem dúvida. Então, é muito, muito legal. É outro desafio que realmente é muito importante, né? Falamos tanto aí de operacional, como você mesmo disse, mas tudo isso, se não houver o suporte logístico, se não houver o suporte de material, administrativo nada disso acontece. Na escola tem essas duas faces, né? E nosso tema, né, como a gente começou o nosso bate-papo, é a mulher no bombeiro, né? Eu acho que não preciso falar, acho que todo mundo já percebeu qual é o nível de integração que as mulheres têm no Corpo de Bombeiros e na Polícia Militar com uma forma geral. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu cheguei no bombeiro, Maria, quando as mulheres estavam aqui chegando. Não que não tivesse mulheres no bombeiro anterior a isso, até tinha. Mas foi a primeira vez que o bombeiro formou mulheres para atividade operacional. Eu estou me referindo ao ano de 1991, né? Foram as pioneiras do fogo, pioneiras. Né? Você conhece algumas. Subicaren, né? Subicaren. Lá de São José dos Campos. Um monte de gente. A mãe do Tadeu, do A Capitão mãe do Tadeu, que eu já entrevistei aqui, ele... foi da turma. É verdade, isso. É verdade. Enfim, eu acho que hoje das pioneiras não deve ter mais ninguém inativo. Acho que já todos se aposentaram. Acho que a última foi a Karen. Foi a Karen, né? Exatamente. Mas de lá para cá, e claro, você já está há algum tempo aqui, você acompanhou essa mudança, né, essa evolução. Eu gostaria de ver um pouco da sua visão de mulher, como é que você viu essa mudança do enfoque da mulher no Corpo de Bombeiros? Hoje em dia é praticamente tudo igual, né, comando? Não tem mais diferenciação, a mulher é formada, ela compete da mesma forma que os meninos para o ingresso, não tem mais separação de vagas, né? Então, se tiver 100 vagas e tiver 100 mulheres melhores
que os demais homens, elas vão entrar, né? Que eu acho que é Hoje a regra é essa. ganho muito Sim. importante, né, para a mulher no geral. Então já não tem mais essa diferença. O preconceito que algumas enfrentaram lá anos atrás, a gente já não enfrenta mais. Eu não posso dizer que eu sofri preconceito na minha carreira, porque eu não sofri. Eu sempre fui muito bem recebida dentro da Polícia Militar, dentro do Bombeiros, né? Do Bombeiro. Eu fiz o curso que eu quis fazer, porque tinha-se a mística que era... excluíam-se as mulheres, né? Não sei se o senhor lembra dessa época. Tinha essa mística, mas eu não vivi isso. Eu sou de um curso de mergulho que foi avançado para a época. Tive 2 mulheres. Então. Isso em 1992. Super avançado. E aí eu não sofri isso, mas com certeza muitas lutaram para que eu pudesse chegar nesse momento e falar: eu não sofri preconceito, eu tive todas as portas abertas e me sinto respeitada na minha profissão, né? Agora, hoje, a gente não tem esse problema dentro do nosso ambiente de trabalho, mas com certeza muitas antes de mim lutaram para que eu tivesse essa tranquilidade de trabalhar hoje, né? Eu acho que você resumiu isso muito bem, né? E não é só isso, né? Houve toda uma evolução e toda uma organização para que a forma como nós fazemos seleção, a forma como nós fazemos formação, ela é única, né? A porta de entrada, como você já falou, é a mesma, as exigências que nós fazemos é a mesma, e não importa se é homem ou se é mulher, cumpriu a exigência, né, do que nós colocamos aí como critérios de ingresso, é uma carreira normal. Temos coronéis na Polícia Militar, temos a primeira tenente-coronel comandando de unidade, né? Hoje temos lá a Coronel Cíntia comandando o 8º GB, filha de bombeiro também, né? Então, você tem razão, essa evolução, ela foi... A sua geração, eu acho que ela foi muito feliz, né? Porque privilegiada, ela participou dessa transformação e hoje é o que dá essa cara que nós temos, né? De universalidade, de tudo igual. Como Sim, você mesmo falou. Tudo igual. Eu não posso fazer nenhum tipo de reclamação referente a isso, porque eu não sofri esse problema. Mas graças às que vieram antes de mim, né? Sim. Porque com certeza foi uma luta bem grande. E você não precisa abdicar de nenhum dos seus sonhos, né? Não precisei. Casamento, mãe. Casei bem, tenho filhos maravilhosos, sou feliz na minha profissão. Fiz os cursos que eu pretendia fazer. Deixa eu falar do último curso que eu fiz, senão também a gente vai desagradar o Major Diógenes, né? Pelo amor de Deus. O último curso que eu fiz foi o Abordagem Técnica Tentativa de Suicídio, né? A famosa abordagem humanizada, que também mudou bastante o nosso jeito de ver o mundo, né? Esse curso aí veio para nos mostrar a importância de ver as coisas de forma mais humanizada, né? Então, eu sou muito grata também ao Major Diógenes, que vem trabalhando, vem estudando para modernizar e humanizar cada vez mais essa área. Você é instrutora desse curso também, Sim, senhor. A gente apoia lá na realização dos cursos, né? Que são realizados lá na escola. Essa área da abordagem técnica, né, realmente ela trouxe uma grande evolução para o bombeiro, né? Principalmente nessa visão. Antes a gente ia para uma ocorrência de tentativa de suicídio e era montar uma estratégia para surpreender o suicida, agarrá-lo e torcer para dar certo, né? Exatamente. Hoje a gente tem uma abordagem completamente diferente. A estratégia não é essa, né? Hoje a estratégia é de uma forma bem humana, de uma forma bem atenciosa, escutar para que aquela pessoa consiga sair e desistir da ideia do suicídio. E a taxa de sucesso é alta, Maria? É alta, comando. Né? Inclusive, o Franco, num estudo que ele fez, no estudo de mestrado dele, nos mostra que quanto maior o tempo de atendimento, menor a quantidade de lesão. Ele concluiu já? Sim, senhor. Ele fez foi na mesma época? Na Unifesp. Sim, senhor. Começou na época do senhor. A orientadora era a professora Gabriela. Isso. Então, esse estudo dele veio nos mostrar que quanto maior o tempo de atendimento de ocorrência, menos quantidade de lesão tem. Então, maior o sucesso. Maior o sucesso, exatamente. E a gente tem divulgado essa... Antigamente a gente pensava o contrário, Ao né? contrário, é verdade. E a gente tem exportado essa técnica, né? Exportado no sentido de divulgar, né? Isso. Vários outros estados, né, do Brasil. Polícias militares, corpos de bombeiros vão lá. A nossa polícia passou praticamente quase toda no comando do coronel
Foi no comando do Coronel Salles? Não, foi no comando do Coronel Alencar, que Isso, ele determinou exatamente. que todos os policiais fossem à escola. Foi uma época realmente muito produtiva, né? Com certeza. Muda a visão, né, comando? Muda. A visão de que é frescura, de que Isso é para é verdade. chamar a atenção, né? A gente passa a olhar para essas pessoas de forma mais respeitosa, né? Maria, conta pra mim assim, você tá lá na escola ainda e evidentemente a gente tá tendo um CBO lá agora, né? Sim, senhor. E a gente percebe, né, pelo menos já era uma tendência da nossa época lá, o aumento proporcional de mulheres nos CBOs. Sim. Né? Continua essa tendência? Mas não é essa a pergunta que eu queria fazer. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, como é que você vê a tenente que hoje está chegando lá no CBO? Agora aspirante muitas, né? Porque estão vindo aí uma cota todos os anos de aspirantes, né? Como é que é o desenvolvimento dessas mulheres As lá? meninas são extremamente motivadas, fortes, né? Hoje é difícil. As meninas que estão lá fazem barra já. Eu demorei anos de treinamento para conseguir fazer uma barra. Ou elas chegam lá Fazendo barra. Chegam fazendo barra. E a gente não tinha barra nem no ingresso Não, da Polícia Militar e do Bombeiro. exatamente. Hoje já chega Então fazendo. as meninas, elas fazem barra, extremamente fortes, extremamente inteligentes. Arrasta o manequim de 80 quilos. Sim, inteligentes, né? Inclusive a Raiele, que está lá, grande chance de ser a primeira colocada do curso. Puxa, que fantástico. Então, não tem diferença, comando. São mulheres fazendo curso que a gente não consegue fazer diferença para os meninos. Você sabe que claro, eu sou de uma época, sou jovem há mais tempo, né, como eu costumo dizer, e eu me lembro quando a gente cheguei aqui, tinha as pioneiras, havia um discurso no ar assim, meio assim, não, mas vai ser bom chegar as mulheres, que elas podem trabalhar no resgate, que é um trabalho mais tranquilo. Pensamento hoje completamente absurdo. Não. Imagina, o seu exemplo de todas as que você falou aqui, igual para igual, não tem isso. Né? Eu tenho até o discurso de quando as meninas chegam lá, eu faço uma reunião para recepcioná-las, né? Falar de fardamento, apresentação pessoal, e dentro desse discurso a gente fala também da vontade de trabalho, né? Não importa que a gente tem menos força, né? A gente tem menos força que o homem, né? Não tem problema. Mas a gente tem que ter vontade de trabalhar. Não posso chegar numa ocorrência e ver um bombeiro que trabalha comigo virando lá os escombros de um incêndio, né? Enfim, e ficar de braço cruzado olhando ele trabalhar. Eu tenho que estar lá do lado dele trabalhando junto com ele. Não posso olhar o cara lá na prontidão arrumando material na viatura, conferindo a motosserra e falar assim, não, isso aí não é para mim. Tem que estar lá junto e saber fazer tudo que eles fazem. A gente tem que descontar a nossa falta de força na nossa vontade de trabalhar. Até porque eu vou dizer o seguinte pra você, Maria, força sem direção não gera trabalho. Exatamente. Não gera resultado. Exatamente. Então, se você aliar a força, não importa em qual medida, com a técnica, com o equipamento, não existe coisa que qualquer mulher com treinamento não possa fazer. Exatamente. Não consigo carregar sozinho? Ok, não tem problema. Mas tem multiplicação de força. Peço ajuda ou a gente faz uma multiplicação de força. Tem a técnica, exatamente. tem a técnica. Exatamente. Então, eu sempre falo para elas, tem que estar lá. Pediu voluntário, tem que ser voluntário. Tem que carregar alguma coisa, vai lá você e começa carregando. Mas espera que os meninos olha, do que eu enxerguei carreguem. na minha época lá de escola, essa postura já existe há algum tempo e é perfeitamente normal. E a gente normal. incentiva isso. Porque eu sempre falo e eu repito isso sempre, que a população não quer saber se é homem ou se é mulher. Isso aí mesmo. A população quer um bom atendimento. E para ter um bom atendimento, tem que ter treinamento e especialização. Ponto. Força a gente desconta com a motivação. Eu não tenho dúvida. Né? E por falar em força, né? Vamos experimentar um pouquinho da força do cafezinho? Opa! Chegou a hora boa, gente! Só para lembrar, como encarregada da UGE, a Maria Rosa é que arrumava nossas cápsulas de café pro cafezinho lá, né? Agora eu vou servir o cafezinho para Maria Rosa. Obrigada, senhor. Obrigada. Nem mereço tanto. Cafezinho do nosso Bomba Café, o Café dos Heróis. É um café temático que nós temos aqui na Fundação, no prédio bem ao lado ao Comando do Corpo de Bombeiros, na rua Anita Garibaldi 25. Se você quiser conhecer um local descontraído, com temática de bombeiro, venha conhecer o nosso Bomba Café. Vale a pena, hein, comando? Eu já bom, né? cheguei e já tomei um cafezinho, né? Porque eu sou a louca do café. Excelente. Muito bom. Muito bom. É adoçante, açúcar? Não, vai puro mesmo. Então vamos puro, é isso aí. Mas de verdade, Maria, eu fico assim, eu me lembro aqui,
de alguns eventos que nós fazíamos e faz até hoje na escola, né? A gente tem lá o Rescue Days, a gente tem lá o Fire Days, enfim, tudo. Semana que vem tem o Resgate Experience. É o Resgate Experience. Super chique, né? Chique, mudou o nome, mas é a mesma Aham. coisa. Mas também os nossos cursos, os nossos eventos de incêndio que a gente faz no Estado do Fogo, e a quantidade de instrutoras em todos esses cursos que a gente tem hoje, né? E com excelente qualidade. A gente entrevistou a Dani aqui. A Dani é Daniela. sensacional, né? Pô, a Daniela me saiu com uma frase aqui sensacional. Eu falei, pera, qual a importância do curso de incêndio no bombeiro? Ela falou, olha, coronel, eu digo para os alunos, não existe padaria que não faça pão. Você já ouviu ela falar essa frase? Não ouvi. Falou, não existe padaria. A padaria pode até vender cigarro, ela pode até vender doce, sorvete, seja lá o que for. Hoje padaria vende até quase um mercado. Exatamente. Mas padaria que não vende pão não é padaria. E o bombeiro apaga fogo. Apaga, é a maior quantidade de ocorrência, né? É a única coisa que nós fazemos que ninguém mais faz. Exatamente. Né? Existe lá o resgate em rodovia, que faz o resgate e muito bem. Existem, né, outras atividades mas apagar fogo é coisa de bombeiro. E realmente a importância que a gente dá para essa área. E prova disso, né, são as instrutoras que a gente tem. Citei a Daniela, você também é instrutora. E a estrutura que a gente tem lá na ESB hoje. Né? É a maior estrutura do Brasil, né? É a maior estrutura estrutura do Brasil. A ESB, a Escola de Bombeiros, ela é referência em várias matérias, né, nessa parte de incêndio também, porque o estado de São Paulo é o único estado que tem as 6 fases lá de treinamento, estrutura específica para treinamento de incêndio. Do sistema Dräger, né? Sim, senhor. Isso foi tão importante, Maria, eu não sei se você já estava no... Eu acho que sim. Ou na ESB, quando a gente comprou esse sistema, né, graças ao esforço, foi na época do coronel... Começou com o Coronel Navarro, o Coronel Aurélio, e desculpa, eu não vou lembrar todo mundo aqui, mas tem mais gente que... A Finanças aqui, né? A Finanças aqui, o Coronel Eduardo, e que o Coronel Duarte, Coronel Renzi, que a gente comprou o sistema, na época, né, a Dräger, ainda da família Dräger, né, o Peter Dräger veio fazer a entrega aqui do sistema, porque ele não acreditou que a gente estava comprando tudo, né, o sistema completo. E hoje a gente tem lá, né, além da estrutura que já foi feita na época para assentar o sistema de treinamento, a gente tem um sistema autônomo de bomba, de água. Sim. A gente cada vez vai melhorando. Da nossa época, né, comando? A gente trabalhou um pouquinho. Nos enche de orgulho isso, viu, Sim. Maria? O senhor sabe que os outros estados vêm fazer treinamento na ESB, vêm conhecer a nossa cidade do fogo, né, que é como chamamos, e também de outros países, né? Argentina também vem. Chile já vem. Chile, exatamente. Então, estado de São Paulo aí referência nessa área de treinamento. Sim. Uma outra coisa que eu me lembro também quando aí eu vou remontar lá atrás, né, quando começaram as primeiras mulheres operacionais do bombeiro, foi que já naquela época já houve mulheres que começaram a se destacar. Né? Então aquela ideia que tinha, não, que bom que tá vindo mulher, vai tripular o resgate. Aí eu começo a lembrar de algumas, né? A Serre, começo a lembrar... Tem a Porto. A Ilma. A Ilma. A Ilma não é das pioneiras, a Ilma já é mais pra frente, mas eu tô lembrando lá atrás das pioneiras, algumas bombeiras que já começaram a se destacar, porque foram ser motoristas de Jamanta, foram fazer mergulho. Foram fazer mergulho. A Laís se formou, a Laís é das pioneiras, a Laís se formou comigo no curso de mergulho. Aposentou já a Laís, enfim, em todas as atividades do bombeiro, e era um grupo pequeno, hein? Você vê, eram poucas, né? Mas já ali a gente já via o potencial, né? Que o bombeiro. E a gente via, sabe o que também, Maria Rosa? A gente começou a viajar nessa época, a gente ia para os Estados Unidos, tivemos essas oportunidades, e já via as mulheres lá integradas no serviço de bombeiro, e ombro a ombro com os homens, no mesmo nível. Os grandes bombeiros, Nova York, Los Angeles, Chicago, já tinham mulheres e na atividade operacional de linha de frente mesmo, como tem que ser e como é hoje aqui, né? Sim. Então essa tendência já havia. Faltava a gente realmente, eu acho que um pouco de experiência, né, de maturidade para que as coisas acontecessem. Mas o senhor sabe que o estado de São Paulo foi o primeiro estado que teve o ingresso de mulheres no Corpo de Bombeiros, foi o primeiro, é verdade. É pioneiro aí também. E a gente tem procurado ter esse cuidado, né, Maria Rosa, de manter esse equilíbrio, né, de conhecimento, né, de conhecimento intelectual, de força, que claro, é importante, de técnica, e a gente procura fazer tudo isso uma seleção onde contemple todas as valências sem privilegiar ou desprivilegiar qualquer uma delas. Com certeza. Né? Porque a gente tem que lembrar que a nossa bombeira ela tem que atender
a população da mesma forma que um homem atenderia. Se tiver um homem lá caído e precisar ser resgatado, tem que resgatar. Com técnica, com mistura de técnica e força. Exatamente. É técnica e força, E é né? o que a gente ensina. E é o que a gente ensina, é o que a gente preza, né, comando? Sem diferença. Fala um pouquinho para mim do Crossfire. Eu sei que você teve uma importância, uma participação importante nisso, que é uma derivação do CrossFit, né? A gente criou lá, a gente, que eu digo vocês, né? Criaram lá o Crossfire. Como é que você vê essa questão no nosso treinamento? É um treinamento de várias valências, né? Envolve força, condicionamento aeróbico, diversas valências. Então, eu acho muito importante, né? Quem trouxe isso para a escola de bombeiros foi o então Capitão Rezende, lá atrás. Ele, inclusive, credenciou a ESB como um CrossFit, um box de filiado a CrossFit mesmo, sem ônus nenhum para o Estado, né? Ele conseguiu essa filiação. Depois de muito tempo, ele iniciou todas as aquisições de materiais. Nós montamos um box lá na ESB, né? E o box fica aberto lá o tempo todo para treinamento de quem precisar fazer, né? Quem quiser treinar esse tipo de esporte, o aluno consegue ir lá e fazer o treinamento. E a evolução é mais rápida, né, Maria? Eu falo assim, eu sempre gostei muito de correr, né? Eu sempre adorei correr. Eu no Barro Branco eu gostava muito de correr. E eu corria. E o meu rendimento nas provas não melhorava. Sempre fui aquela aluna que corria nos 12 minutos, no máximo 2,100 me matando. E eu corria todo dia. Nunca melhorava, comando. Nunca. Comecei a treinar CrossFit e parei com a corrida. Porque é apaixonante treinar, né? Quando a gente começa a treinar o CrossFit, a gente se apaixona. Não quer fazer mais nada, não quer falar mais nada, só fala sobre CrossFit e treina CrossFit. E a gente passava 3 horas no box treinando antes das crianças, né? Hoje mal consegue treinar. E aí fui fazer um TAF. Falei, vou me lascar na corrida, né? Porque não treino mais corrida. E para minha surpresa, quando terminei, corri 2,350. Parece pouca evolução, mas para minha idade já dava 10. Dá mais de 10% de evolução, é bastante. Exatamente. E sem treinar corrida. Então, é um lugar que a gente treina bastante força, só que melhora bastante também o condicionamento. O rendimento geral. Isso. É uma coisa que assim, me convenceu. Eu tive que ser convencido, viu, Maria? Você sabe da história. Eu cheguei lá, eu fui impactado por essa modernidade, né? Eu não estava habituado. E quando eu achei algumas coisas meio estranhas, mas quando eu comecei a observar o tempo que a gente tinha, como a gente estava fazendo a seleção, o tempo que a gente tinha para, né, treinar o bombeiro, né? Os 12 meses, sendo que 6 meses faz a formação de polícia, né, como a gente sabe. E eu falei, puxa, realmente não dá tempo. A gente tem que ter um modelo diferente, onde propicie um treinamento mais intenso para atingir o resultado. E eu comecei a ver o resultado que esse treinamento tinha nos alunos que entravam e no soldado que se formava. Exatamente. Porque não trabalha só maior. O aeróbico, né? A gente trabalha bastante força. E trabalha todas as partes do corpo. Do braço, que a gente geralmente mulher não gosta de treinar braço. E então treina tudo. Treina braço, treina perna, treina abdômen. Não, e a gente de uma forma que a gente não sente. Não tem dúvida. A gente começou a acompanhar isso. É uma hora de treino que a gente não vê passar. É uma hora de uma atividade diversa, né? Ela é bastante variável. Exatamente. Embora o espaço nem seja grande, né? Mas você tem uma... não precisa de muito espaço, não. A gente até fala que quando não dá para ir pro box treinar, não dá para treinar lá na escola, a gente faz um treininho rápido ali no banheiro antes de tomar banho mesmo, parece loucura. Pega um gêmeo de cada lado. Exatamente, faz uma rosca, faz qualquer coisa, faz um agachamento que o treino já tá valendo, né? É isso aí. Vou te fazer uma pergunta, Maria Rosa. O que você diria para uma menina que vai ver o nosso podcast e fala, puxa, eu queria tanto entrar no bombeiro, mas não sei se eu consigo. Será que é para mim? O que você diria para essa garota? Persista no sonho. Eu demorei bastante para ingressar, né, na Polícia Militar. Tinha dúvida se conseguia passar nos cursos de especialização. Quando eu terminei o CBO, eu olhava o pessoal fazendo terrestre lá e falava assim, é muito difícil, eu não vou conseguir fazer isso. É só para poucos, né? Tem que ser muito bom para conseguir fazer esse curso. E hoje eu tô aqui com todos eles. E isso foi o quê? Persistência. Eu acreditei que era possível, me empenhei para conseguir. Então,
estude, treine e acredite no seu sonho, né? Que tudo é possível. A gente tem que buscar aquilo que a gente quer e falar, não desanime, porque é uma carreira que vale muito a pena. É muito gratificante, né? Poder aprender, poder ensinar e poder ajudar as pessoas. Não tem sensação melhor, né, Comando? Ah, não tenha dúvida. Poder ajudar as pessoas, dar de si para o outro. Sim, né? com certeza. Então, Fantástico. a minha dica é persista. Se não der na primeira vez, vai na segunda, vai na terceira, vai na quarta. No seu caso foram 4 vezes. Sim, senhor, 4 vezes. 4 vezes. Então, vale a pena persistir, porque o resultado depois é muito gratificante. E o que você falaria para a cadete que está hoje no Barro Branco e está como você assim, meio indecisa? Venha pro Corpo de Bombeiros, gente, pelo amor de Deus. Mas dê algum estímulo. Por que ela tem que vir pro Corpo de Bombeiros? Uma excelente profissão, né, comando? A gente consegue exercer a função de comandamento muito bem, né? Temos área para isso. E dentro dessa função de comandamento, nós não ficamos restritas somente à área administrativa. Nós continuamos atuando na área operacional. Eu acho que essa é a grande, vida toda. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Para aquelas pessoas que gostam de sentir o coração disparado, sangue correndo na veia e poder ajudar num problema, é muito melhor, né? Muito, muito interessante essa operacionalidade que a carreira nos permite até viver o final. durante até o final, né? Final da carreira. Eu acho que é isso daí. Puxa, Maria, que bacana. Fico muito feliz de ver que você continua essa mulher motivada que você é. Com sono. Dormindo um pouco menos do que quando a gente trabalhou junto, que aí só tinha um, sim, né? Agora são 3. Sim. Mas ainda muito motivada, que bom. Agradeço, né, por você ter aceito o nosso convite, dividir um pouco da sua experiência, da sua história. Nosso BombaCast é feito de histórias e histórias, como a gente diz, né? E eu tenho certeza que a sua agora está registrada. Vejo aí como uma verdadeira injeção de ânimo para as meninas que querem ingressar na carreira, para aquelas que já estão na carreira e podem optar pelo bombeiro. Obrigado por ter feito esse papel também. Desejo a você muito sucesso, muita sorte a você, sua família linda que a gente conhece. E eu deixo esses minutos finais para você se despedir ou dizer o que você quiser. Queria agradecer, Comando, mais uma vez pelo convite, né, por ter sido lembrada. Até a hora que a Cris me ligou, eu falei assim, não mereço tanto, nem Claro tenho tanta história assim para contar, né? Poxa, imagina se tivesse, né? Então eu queria agradecer realmente do coração esse convite. Queria agradecer, já que é um programa voltado às mulheres, a todas as mulheres que vieram antes de mim e abriram esse caminho, né? Para que fosse possível vir aqui hoje e ter uma história tão boa, uma história tão tranquila, né? Com certeza elas lutaram muito para que eu tivesse essa tranquilidade hoje. Então, eu queria agradecer e parabenizá-las. As que estão hoje aí na luta do dia a dia, né? E os homens também, porque ninguém faz nada sozinho, né? Sozinho. Então é isso, Comando. Muito obrigada. Obrigado, agradeço muito. Venha sempre. Obrigada. Próxima vez a gente vai fazer depois da série Mulheres Bombeiro, Família Bombeiro. A gente já pensou nisso. Isso. Aí vem todo mundo, Isso. você, o Franco, a molecada. E eles vão destruir tudo isso aqui, né? O senhor tá preparado, não vai ficar nada no lugar. A gente tira algumas coisinhas do cenário de aqui. auxiliares aqui, para eles não quebrarem aqueles pratos. Meu Deus, eu não consigo nem ver as crianças aqui. Eu tô lembrando agora que todo dia que a sua filha saía da escola e ia pra escola no final do expediente, ela ia lá na minha sala e fazia continência. Exatamente. Ela adorava o senhor, né? O senhor sempre recebia a florzinha. É isso. Obrigada, Comando. Muito obrigado. Muito obrigada. Essa foi mais uma entrevista do nosso 193 BombaCast. Espero que vocês tenham gostado. Entrevistamos hoje a capitão Maria Rosa. Acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras e, muito importante, não esqueça de inscrever-se em nosso canal e dar o like. Muito obrigado e até a próxima.